Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, em Provérbios capítulo 31, versos de 1 a 9, nós temos aqui os bons conselhos de uma mãe. A mãe do rei Lemuel, que também é uma pessoa que a Bíblia fala muito pouco, não sabemos muito a respeito dele, só sabemos que foi uma pessoa sábia, ela dá alguns conselhos para ele. E ela diz o seguinte: Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste a sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer a justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, e vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda o direito dos pobres e dos necessitados. É interessante vermos o conselho que essa mãe dá para esse rei. E ela começa dizendo a ele exatamente isso: olha, não se envolva nessas questões de promiscuidade, não se envolva com essas mulheres de vida fácil que vão desviar você do caminho correto, que vão desviar você dos caminhos santos e vão levar você para um caminho tortuoso. Afaste-se dela. E aí ela começa a dizer ao rei Lemuel que não convém aos reis beber vinho ou bebida fermentada. Isso não convém aos governantes. E por que não? E ela explica por quê. Para não suceder que bebam, encham a cara, que se embriaguem e se esqueçam do que a lei determina. Ou seja, o rei, o governante, ele deve ser estrito cumpridor da lei, fazer aquilo que a lei determina. É sempre bom pensarmos nisso, né? A gente tem uma diferença muito grande entre aquilo que a gente chama de iniciativa privada e a iniciativa pública. Na iniciativa privada, quem trabalha, quem é proprietário do seu negócio, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Tudo aquilo que não é proibido pela lei, a iniciativa privada pode fazer. Já na esfera pública, a pessoa só pode fazer aquilo que está prescrito na lei. Se não estiver prescrito na lei, ela não pode fazer. Por isso, um governante que vive embriagado, vive no mundo da lua, ele esquece o que a lei determina e, por isso, ele deixa de fazer justiça aos oprimidos. E ela diz mais ainda: dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, e vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua infelicidade. O vinho sempre foi usado como remédio. Paulo escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, não se esqueça de beber o seu vinho por causa dos seus frequentes problemas de estômago. Então, o vinho era considerado um medicamento. E a bebida fermentada, né, a bebida que ficava mais forte, ela era usada como anestésico. Então, ela diz: olha, dê o anestésico para quem está doente, dê o vinho para quem está triste. Não beba isso. E ela termina dando conselhos muito sábios ao rei. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. E é interessante que esse conselho que a mãe do rei Lemuel dá a ele é um conselho também que nós cristãos temos que ter. Nós cristãos devemos erguer a nossa voz para defender aqueles que não têm voz, para aqueles que são desamparados. Muitas vezes nós somos muito rápidos, né, muito céleres em abrir a voz para nos defender. Não, fica tranquilo. Deus nos defende. Agora nós precisamos defender aqueles que não têm voz. Aqueles que não têm voz, nós temos a obrigação de defendê-los. Por quê? Porque nós servimos ao Deus da justiça, nós servimos ao Deus da paz. E ela termina o texto dizendo: erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Tenho dito muito isso, né, nesse horário
Deus tem os seus preferidos: os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros. E a gente sempre vê Deus falando a esse respeito. E olha, Deus sempre lembrava o seu povo: lembre-se que você foi escravo no Egito, por isso trata direitinho aqueles que são estrangeiros no seu meio, cuide daqueles que são pobres, cuide dos órfãos, cuide das viúvas. Deus tem uma preocupação muito grande, essa preocupação social de Deus, e nós, como servos desse Deus vivo, também precisamos ter essa preocupação. As palavras da mãe do rei Lemuel são palavras muito sábias, que servem para todos os reis e para nós que não somos reis também. Tenha uma boa noite, até amanhã. Amanhã Renato estará com você, eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, fique em paz.